me cura. Teu fogo me cura. Eu creio. Eu queria que você aplaudisse calorosamente o Espírito Santo. Faz barulho do Espírito Santo. Faz festa do Espírito Santo. Mais forte, 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 mais, 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 mais. O Senhor é presente, o Senhor é presente, o Senhor é presente, o Senhor é presente, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor é presente. Faz barulho pra Deus. A gente canta assim, ó. Faça que só tem. Quero te ouvir. E não se apaga. Somos tua igreja. Vamos adorar. Glória a Deus. Esse teu altar. Somos aqui. Eu baixei ele levador lá em Erval. Aleluia. Canta forte, canta forte. Eu quero ouvir. Declara porque você veio, porque você veio. Confessa. Quem nos trouxe aqui, Senhor? Não desistiremos se te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Vem, glória de Deus, vem. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu faz barulho pro teu Deus. Nossa, 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 nossa. Fica de pé, fica de pé. Olha para quem está do seu lado. Olha nos olhos dessa pessoa e diz assim: escuta aqui, ó. Fala de novo, escuta aqui, ó. Jesus te trouxe hoje aqui para ouvir o que eu tenho para te falar. Ele é amor. Vira de frente, vira de frente, vira de frente. Deus é amor. 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 O amor mora no teu coração. Aleluia. E por isso eu aplaudo o amor que é no teu coração. O Senhor Jesus que te cura. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, ou você fica deitado, ou você fica de pé, você ajoelha. Você fica à vontade. Há planos revelados para o teu coração. Em nome de Jesus, que caia, que seja dissipada toda dúvida, todo medo de dar o passo, porque o teu passo é em direção do único e verdadeiro Deus. Você cantou aqui que foi a presença dele que te trouxe aqui. Você falou, foi a tua presença que me trouxe aqui. É a presença de Deus que te impulsiona a ir além, amar adentro, é a profundos mares que você vai, em nome de Jesus, colher a graça, testemunhar o poder do Senhor na tua casa, em nome de Jesus. Tu tens condições de dizer o mesmo que Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor.
Esse é o teu lema. Em nome de Jesus. Tu és coluna. Tu és coluna. Tu és coluna. Fosse erguida como coluna no meio dos teus. Se estivéssemos no período tribalista, poderíamos dizer: tu és coluna no teu clã. Em nome de Jesus. Tu és da raça de Abraão. Em nome de Jesus. A raça de Abraão. A bênção de Abraão em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Para que ela chegue aos gentios e que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. A carta de São Paulo aos Gálatas fala isso. Entendeu? Porque Jesus nos livrou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Porque está escrito em Deuteronômio 21, 23: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Jesus Cristo se estendesse a todos os gentios, e pela fé recebesses o Espírito Santo prometido. Pela fé tu recebes o Espírito Santo. Em nome de Jesus, olha para quem está do seu lado e diz assim: pela fé tu recebes o Espírito Santo prometido. Recebe o Espírito Santo prometido. Recebe o Espírito Santo prometido. Em nome de Jesus, eu proclamo essa graça para a tua vida agora. Em nome de Jesus, agora. Em nome de Jesus, o tempo de Deus é agora. É o dia favorável. Em nome de Jesus. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6: qualidade de embaixadores de Cristo, nós vos exortamos: não deixai a graça de Deus passar em vão. Esse é o dia favorável. Glória a Deus! Esse é o dia favorável. Diga assim: esse é. Fala mais forte: esse é. O dia favorável. É o dia que o Senhor fez para mim. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você entendeu? O que é que eu desenho? Oh, glória a Deus. Jesus te ama. Amém. Abre tua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Quem está com a Bíblia aí? Levanta a Bíblia, deixa eu ver a Bíblia. Aplaude a palavra de Deus. Mas é assim, quando a gente fala aplaude a palavra de Deus, é para fazer muita festa para a palavra de Deus. Você entendeu? Então faz muita festa para a palavra de Deus. Você entendeu? Faz muita festa para a palavra de Deus. Ó, tipo assim, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, no segundo versículo da Bíblia, no terceiro versículo da Bíblia, o Senhor nos mostra o poder e a importância da Bíblia, de tê-la conosco e carregar ela para todo canto. Bíblia tem que estar no sovaco, tá ligado? É levar para todo canto. Se não tem mochila, põe aqui, leva, ama, carrega tua Bíblia para todo canto, em nome de Jesus. Entendeu? Lá, vamos abrir lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Abre lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Rapidinho. Aqui, ó. O óculos começou a embaçar. Olha lá. No princípio, Deus. Amém? No princípio, Deus. Pode ser melhor. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tipo assim, nós que cremos Deus uno e trino, amém? Amém. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Qual pessoa pode ser esse? No princípio, Deus. A gente está falando de quem aqui? Sim, mas qual das três pessoas você imagina? O Pai. Hã? O Pai. Amém. Primeiro versículo da Bíblia, logo no comecinho, a Bíblia nos revela o Pai. Amém? 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 Amém. Aí a gente continua. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus
Que sopro de Deus é esse? Que sopro de Deus é esse? Em hebraico, ruá. Que sopro de Deus é esse? No princípio, Deus. Que sopro de Deus é esse? Então a gente falou da primeira e da terceira pessoa, é isso? Sim ou não? Sim. É para falar fortão, sim ou não? Sim. Amém, vamos continuar. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Está faltando alguém aqui, não está? Quem está faltando? Espírito. Eu não estou ouvindo. É tipo assim, eu toco batera, rock and roll, metal na igreja, para a glória de Deus, há 22 anos, tá ligado? Domingo de Ramos, agora eu fiz 22 anos. Eu não falo com orgulho, não. Eu não quero ser melhor que ninguém, porque eu não sou pior. E não estou querendo me fazer de melhor dizendo que eu sou pior, não, porque eu me conheço, tá ligado? Fiz 22 anos de vida missionária agora, domingo de Ramos. Domingo de Ramos, primeira missa que eu cantei na minha vida, entendeu? Aí, porque eu toquei batera há muito tempo, eu perdi a audição, entendeu? Então eu não ouvi vocês falando sim ou não. Sim ou não? Sim! Agora eu ouvi. Entendeu qual que é a onda? Então tá faltando quem aqui? Filho. Como é que é? Filho. A gente falou no princípio? Deus. Amém. Aí depois a gente falou de quem? Que é o Espírito Santo, a terceira pessoa. Aí no versículo 3 está escrito assim: Deus disse. Chegou Jesus Cristo. Acabou. No início do terceiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, nós conhecemos a Santíssima Trindade. Você sabe que é muito louco? Que esse relato aqui da criação, o primeiro relato da criação, nós temos mais, ele foi escrito em torno do ano 587, mais precisamente, não posso precisar para você agora, um outro dia eu posso, mas a gente coloca aqui no ano, em torno do ano 580 antes de Cristo, quando a Babilônia faz sucumbir Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo. E aí aquele povo que achava esquisito, um povo que só tem um Deus, aquele povo tinha um monte de Deus, é Deus para tudo. Você entendeu? Eles adoravam vários deuses, adoravam o sol. E aí a Bíblia diz que Deus criou o sol, a lua. Você entendeu? E eles com saudade de casa, porque a partir do momento que cai Judá, cai o templo de Salomão, eles ficam sem templo para adorar, ficam sem referência. E outra, boa parte uma certa camada daquela galera foi exilada, estava numa terra estranha, com saudade de casa. E aqui a escola sacerdotal, porque segundo a tese documentária, são 4 escolas que escrevem aqui o Pentateuco. Você entendeu? Tá sacando? Entendeu? E aí, dentre essas escolas, a escola sacerdotal escreve nesse período, e aí ele fala para matar a saudade de casa e para alimentar o povo, que a partir desse momento começa a ser chamado de povo judeu. Nesse período institui-se a existência das sinagogas, onde eles vão meditar e estudar a lei. Não existia sinagoga. Você entendeu? Começa a existir a sinagoga, o local onde vão estudar, vão debater, vão estudar, e eles decoravam as leis. Você entendeu? Até o ano 1250 a.C. não se escrevia. Eles iam passando de geração em geração, uma coisa que a gente chama de tradição oral. E aí, olha que coisa interessante. O dogma trinitário, a tese do dogma trinitário foi definida bem depois disso, já naturalmente na igreja cristã. Bem depois, séculos depois. Esse povo que escreveu até esse terceiro versículo, apresentando as 3 pessoas, não tinha ideia do que estava fazendo. E aí, Deus disse, o Evangelho de São João vai dizer no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, verbo, logos, palavra.
Deus disse, a palavra criou. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Deus. Não entendi. Aquele esquema de bateria, muito tempo, volume alto. Quem é a palavra? Jesus. Isso não é um livro. Isso é uma pessoa. Ama a pessoa. Vai ficar tudo diferente, eu te garanto. Vai ficar tudo diferente. Pessoa. 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 Segunda pessoa. Você vê, é tipo assim, é uma viagem louca a gente entender que muitos séculos antes de se pensar que era um Deus uno e trino, aquele povo da escola sacerdotal escreve até o terceiro versículo. Não é engraçado? 3 pessoas, não é? Interessante é que a segunda pessoa ficou para depois. Não parece, não dá aquela sensação de que ele seria revelado lá na frente? Não é verdade? E não foi o que aconteceu? Em nome de Jesus. O poder de Deus está nesse lugar. O poder de Deus está nesse lugar. Agora vamos lá para 2º livro de Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Às vezes eu tenho a impressão de que sem óculos eu enxergo melhor. Tipo assim, verdade. É que eu não consigo mais ler sem ele. Vamos lá, amém? Quem está sem Bíblia, fica do lado de alguém que está com Bíblia para ler a Bíblia, para botar o zóia na Bíblia. Procura alguém que está biblado. Lê isso. Assim. Fala a citação de novo. É 2 Reis 20. Aqui na minha tradução, o título é esse aqui, ó, subtítulo, né? Doença e cura de Ezequias. Vamos conhecer a história desse cara e vamos saber o que acontece com aqueles que são fiéis a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser fiel. Eu ouvi muito bem. Fala mais forte. Eu ouvi muito bem. Eu entendi o seu recado. Hoje na missa. Eu não quero, Senhor, fazer pouco caso da tua graça na minha vida. Senhor! Mais compridão. Senhor! Olha para minha vinha. Porque na realidade ela é tua. Cuida de mim. Me faz ser fiel. Amém. Começando aqui, ó, versículo 1 do capítulo 20. Naquela época, Ezequias foi atingido por uma doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, veio dizer-lhe: assim fala Yahvé, põe ordem na tua casa, porque vais morrer. Cacetada, hein? Olha como começa a história que o Senhor quer nos contar hoje. Como deve ser ouvir essa notícia? Tipo assim, era um profeta visitando o rei. A gente quer, vou dar um outro exemplo disso aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando ele vai ungir Davi. O coração de Deus havia se entristecido de Saul, que era o primeiro rei, né? Aí Samuel vai indo lá para a casa de Jessé. Nossa, estou pisando no tapete de tênis, desculpa, gente. Na hora que eu me liguei.
Aí Samuel entra ali, chegando na casa de Jessé. Jessé se preocupa, aquele povo se preocupa, porque era o profeta de Deus. Ele tem medo. Era a boca de Deus se abrindo para ele. O que será que ele vem me dizer? Será que ele vai me dar um oráculo? O Senhor vai me exortar, vai me corrigir por causa do meu pecado? É isso que ele veio fazer aqui. Foi assim que Jessé se sentiu recebendo a visita de Saul. Gente, a Bíblia diz o seguinte, olha só. Ezequias, o rei, foi ferido, foi acometido por uma doença mortal. De repente Isaías entra. Isaías era o que? Profeta. O profeta era a boca de Deus. Diga assim: o profeta é. O profeta é. Mais forte: o profeta é. O profeta é. Boca de Deus. Boca de Deus. Amém. 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 Ele tem medo ou não? Sim. Será que ele tem medo? Mais ou menos. Tem sentido. Tipo assim. Você vai saber daqui a pouco que ele botava fé no taco dele. Ezequias era muito pimpão. Ezequias era o cara. Diz assim: Ezequias era o cara. E era, você vai ver. Tipo assim. Aí ele foi acometido por uma doença mortal. Entra Isaías, filho de Amós, veio dizer: assim fala Yahvé, é a boca de Deus, põe ordem em tua casa, porque vais morrer, não sobreviverás. Ele fala e afirma: vais morrer, não vais sobreviver. Chega, está decidido, Deus decidiu, você vai morrer. Essa doença vai te levar à morte. Essa doença vai te levar à morte. Põe ordem na tua casa. Tipo assim, o cara era rei. Ele já tinha que pensar naquele que iria suceder, o filho dele. Será que ele tinha um sucessor pronto para o reino? Será que, como é que estava a administração dele? Como é que estava a galera que ficava do lado dele? Como é que estava o exército? Como é que estava o tesouro? Como é que estava o povo? O Senhor fala: põe ordem na casa. Ele é o administrador, ele tem obrigação. Eu vou tirar o tênis para poder andar aí, peraí. Então tá bom, é melhor porque eu tô com um chulé. Não vai ficar bom. Ainda bem, obrigado, irmão, você me salvou. Glória a Deus. Tá um chulé que você não tem ideia. Falando sério, bicho. Faz tempo, eu acho que eu nunca lavei esse tênis. Não lavei. Tipo assim. Põe ordem na casa. Porque assim, ele tinha a obrigação, não só com ele, mas com todo o reino. Ele era rei de Judá, a capital do reino do sul. Tinha dois reinos. Lá no início era um reino só. Era a monarquia unida, um reino só. Antes disso, vamos falar um pouquinho disso, né? Para a gente entender quem é Ezequias, quem é esse cara, para entender quem foi que ouviu esse recado. Então vamos voltar lá atrás, tá? Antes do ano 1031 antes de Cristo, o povo vivia no sistema tribalista. Eram tribos. Esse sistema tribalista, a gente pode ler sobre ele, como você sabe, no livro de Josué. No livro de Josué, a partir do capítulo 13, a gente vai ver a distribuição das terras, da terra prometida, sendo feita pelas 12 tribos de Jacó. Aí a gente vai lá atrás ainda. Moisés é chamado por Deus lá, essa música diz isso, né? Sarça que só queima, inspirada lá. Quando Moisés é chamado, aquela sarça que queimava, mas ela ardia, mas não queimava, não se consumia. E aí Deus fala: vai lá libertar meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ouve o teu clamor na madrugada. Deus ouve as tuas orações. Sim. Deus ouve as suas orações, sim. Em nome de Jesus. E aí ele fala para Moisés: vai lá libertar meu povo. Aí Moisés entra, depois de 400 e tantos anos na escravidão, o povo é liberto. O Senhor age
age. A gente vai ver lá aquele episódio das pragas, das 10 pragas, consegue convencer Faraó, e aí Deus liberta o povo. Aí vocês já conhecem a história. Aí eles caminham 40 anos no deserto. Moisés morre às portas, na entrada da terra prometida. Ele não entra, Josué entra com o povo, e aí eles vão conquistando a terra. Ao conquistarem a terra, ali a partir do capítulo 13 do livro de Josué, ele divide, entendeu? Aí a gente vai entrar depois no livro de Juízes, que é o segundo livro do bloco dos livros históricos. São 16 livros históricos. Depois do Pentateuco, 5 livros, começa o bloco dos livros históricos. Josué é o primeiro, Juízes é o segundo. Juízes a gente vai entender como era que funcionava a administração dessas tribos, a partir de juízes que o Senhor determinava. Homens retos, homens dignos, eles tinham que estar na presença do Senhor. E aí depois do último juiz, que era Eli, os filhos dele não tinham bom testemunho. Aí o Senhor ergue Samuel. Ele chama Samuel. A sua mãe Ana, esposa de Eucana, era estéril, ela não conseguia ter filhos. Aí ela chora na porta do templo. O Senhor concede o pedido. É linda essa história, não é verdade? Não é, irmão? É linda essa história, porque eu sei que essa história toca seu coração, cara. Essa história toca seu coração, em nome de Jesus. Diga assim: a história do povo de Deus transformou a minha vida. Fala rápido. A história do povo de Deus transformou a vida. Sabe por quê? Fala. Porque é a minha história. Glória a Deus. A tua história é a história do povo de Deus. Sim, aplaude a história do povo de Deus, que é a tua história, é a história da tua família, é a história de vitórias, é a história de lágrimas, é a história de lágrimas, é a história do teu povo, a história da tua casa. E aí Ana de Eucana, depois de chorar, o filho nasce, o Senhor. E aí ela está tão cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E aí ele acha que ela está embriagada do Espírito, e ela concede: Senhor, a partir de determinada idade eu vou dar meu filho para você. Aí Samuel é dado, ele se torna profeta. Você entendeu? E aí o povo que via, os povos vizinhos que tinham reis humanos, por exemplo os egípcios tinham Faraó. Faraó era um deus para eles. E aí eles começaram a pedir um rei humano. E aí o coração de Deus se entristece. O coração daquele que era a sua boca também se entristece. Samuel se entristece, Deus se entristece. Poxa, mas eu fiz tudo. Aí ele conta, ele fala, narrando: eu tirei eles da terra do Egito, eu fiz diversos milagres, prodígios e sinais. E para eles não é suficiente, eles querem um rei. Mas não era somente um rei. O temor do coração de Samuel era: haveria idolatria, tiraria Deus do centro para adorar um homem. Mas aí o coração de Deus concede o rei. É ungido Saul. E aí começa a história da monarquia. A partir do ano 1031 a.C. Aí, como eu falei, Saul entristece o coração de Deus. Deus acha Davi. Davi, ele vai ser importante aqui na história lá na frente, quando a gente voltar a falar de Ezequias. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele já vê o primeiro filho, que era grande, de alta estatura, bonito. Certamente é esse que Deus unge o novo rei. O Senhor fala: eu não vejo como homem, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. É assim que Deus nos trata. E aí vem um outro filho, outro filho. Acabou, filho. Aí o Samuel fala: não, tem mais um, tem mais filho. Chama Davi, unge Davi. Aí rola um monte de situação. Beleza, morre Saul, assume Davi. Aí Davi morre. E Davi é o rei segundo o coração de Deus, não é? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Salomão, seu filho, assume. Salomão é aquele que, jovenzinho, assume o trono e pede ao Senhor sabedoria. Olha que história linda. É lindo a oração de Salomão pedindo sabedoria. E o Senhor se alegra, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu a morte dos inimigos. Ele pediu sabedoria, que ele falou: Senhor, eu sou tão jovem e estou herdando o trono do meu pai Davi com esse povo numeroso. Esse povo numeroso. Até então nós tínhamos um só reino. Lembra que eu falei? Reino unido, um só reino. Um só reino. Imagina aquela Palestina, aquele troço gigante lá, 12 tribos, tudo na mão dele.